Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é simples, vou fazer duas chamadas, um comentário sobre o canal Além das Nuvens e um convite. As duas chamadas são as duas lives que eu quero fazer, na verdade eu quero fazer três. Seria, no caso, uma hoje, uma amanhã e outra semana que vem. Mas a live de hoje não é certeza, é tudo meio que incerto. Eu queria chamar o irmão do canal Além das Nuvens para fazer uma live por sugestão dos irmãos. Uns 10 irmãos mais ou menos, ou mais, falaram do canal Além das Nuvens, desse irmão, e disseram que ia ser bom a gente fazer uma live junto. Bom, eu fui assistir o vídeo que os irmãos sugeriram. E eu gostei do vídeo. Parece até que ele gravou ontem mesmo, né? Justamente no dia que eu gravei o vídeo. Parece que foi, né? Estava escrito lá um dia atrás. Que ele postou um dia atrás, né? Eu pelo menos gravei ontem e postei ontem mesmo. Tentando refutar e alertar os irmãos dessas heresias do canal Verdade Revelada, aquele ocultismo satânico que abrange o canal todo, e do canal Metafisicamente. Então, irmãos, é o seguinte, é claro que eu convido esse irmão, eu não conhecia ele, passei a conhecer ontem, entendi por aquele vídeo como ele crê no geral das escrituras, só que aqui eu já tenho que fazer algumas explicações para ver se esse irmão realmente aceita, né? Fazer a live comigo. Ele reprova o judaísmo messiânico, que é lá o que o Neemias Gomes segue e que canais como Ciência da Verdade, Ensinando de Sião e outros canais seguem. Ele reprova isso e eu estou de pleno acordo. Aliás, desde o Japão eu já falava isso. Eu tenho vídeos aqui no Brasil com playlist, né, com séries já criadas que eu falo sobre isso. Eu só parei um pouco de falar isso para ir para outro assunto, mas esse é um assunto que eu admiro muito nas escrituras, eu gosto demais. E é muito importante, sempre estar desvinculando o judaísmo cristão bíblico desse judaísmo messiânico falso, cheio de misturas, de cabala, de misturas com Sinai, com Sião, novas doutrinas, festas sendo inventadas, explicações filosóficas e tudo isso daí que o apóstolo Paulo já sofria na pele na sua época. Concordo com isso. Mas o irmão tem que saber, o irmão se aceitar o convite que eu estou fazendo, tem que saber que eu não acredito na Trindade. Isso eu não acredito e não tem volta. Esse assunto está resolvido para mim. Muito bem resolvido pelas Escrituras. Se o irmão mesmo assim aceitar, eu estou disposto em fazer essa live. Se o irmão do canal, eu não sei o nome, né, mas eu assisti o vídeo inteiro que ele gravou em resposta, aceitar e rolasse a live hoje, a gente poderia fazer hoje. Se ele aceitar e quiser fazer amanhã, aí eu deixo para amanhã. Aí eu não sei como que vai acontecer, eu não tenho o contato dele, ele também não tem meu contato, eu não sei como é que está a programação de trabalho dele. Então, talvez eu espere, né? Talvez eu não faça a live hoje, mas pode ser que aconteça hoje. Se acontecer, os irmãos só ficam espertos 8 horas da noite, 8, 8 e meia. Fique esperto só nesses horários. E, bom, se não acontecer dele não aceitar ou não ver por um acaso, eu faço essa live sozinho mesmo, ou com um outro irmão que queira fazer. E sábado eu quero fazer uma live do estudo do Apocalipse. As duas principais divisões do livro do Apocalipse, aí a gente entra no tema e começa a vasculhar as coisas do Apocalipse e até comparando com algumas coisas da época atual. É muito interessante, eu estou trabalhando nos slides, no computador. E o próximo, que seria o terceiro, é o das festas, né? Antes de fazer o estudo das festas, no mesmo esquema, com slide e tudo, aí eu vou fazer uma nova chamada. A chamada de hoje é para esses dois estudos, né? Primeiro, falando da descendência de Eva. Segundo, para o estudo do Apocalipse. Não sei se vai acontecer hoje, mas amanhã é certeza, tá bom? Então fica essa chamada, grava, eu vou pôr no comentário fixo. Talvez hoje, 8 horas, não sei qual tema, mas amanhã é certeza, 8 horas, não sei qual tema, ou esse da descendência de Eva, ou o estudo do Apocalipse. Estou esperando lá a resposta do irmão, se ele assistir esse vídeo. E aí eu entendo o que ele passou, essa traição, essas calúnias que fizeram dele, a difamação, eu entendo o que ele passou, irmãos. Talvez o caso dele tenha sido um pouco mais grave e essas coisas também trazem escândalo. Mas quando a gente vai ver, a gente já está preso nesse contexto e a gente tem que sair dele com a consciência limpa, não é? Eu já passei por isso. Por esse motivo, eu não tenho comunhão com
com alguns canais que os irmãos conhecem e acompanham. Eu não tenho mais comunhão. Irmãos, é quase que não tem volta mais. Tem irmãos aqui perto de mim que testemunharam como eu quis voltar a ter comunhão, fui na internet, mesmo sem errar, sem ter errado nesse ponto, entre aspas, né? Embora eu considere que eu errei em alguns pontos, mas mesmo considerando que eu não tivesse a culpa principal, eu fui pedir perdão, fui atrás e nada se resolveu e as coisas ainda pioraram. Então não tenho mais comunhão, por isso que vocês não vê a gente gravando o vídeo junto. Vocês vão ver eu com outros irmãos, não com esses, entendeu? Cada um faz o seu trabalho em Cristo, cada um vai receber a sua recompensa, mas andar junto, não mais, tá bom? Quero deixar bem claro isso para os irmãos. Não difamo, não quero cair nessa de difamar, de ir nos comentários, de ir no WhatsApp, no particular e ficar falando mal. Claro que eu comento com alguns irmãos aqui coisas que eu não concordo, mas nada de difamar, de dar falso testemunho. Eu quero sair dessas armadilhas que vêm do diabo e eu fui empurrado para isso. A soberba, a vontade que você tem de querer se defender começa a vir à tona, você começa a sentir soberba em você mesmo e isso faz mal para a alma. E eu entendi que eu fui arrastado por isso daí. Por irmãos, eu fui arrastado por irmãos, que eu acredito que estava andando na carne e que em determinados pontos andam na carne até hoje. Perfeito? Então, eu falei tudo isso porque eu senti na pele o que esse irmão passou. Mas isso tem que trazer experiência para a gente. Tem que fazer a gente amadurecer, porque a gente erra, a gente falha. Principalmente se não estiver em oração constante. A gente falha. Fala da palavra, quer ensinar, mas falhamos nisso. Então tem que amadurecer e saber até aonde você pode ir, saber os seus limites, saber quem você cita o nome no canal e quem você não cita. Porque antes eu citava demais, incomodava as pessoas, embora eu não sentia incômodo algum em citar nomes. Mas eu prefiro andar conforme a maioria pensa para não escandalizar, entendeu? Eu consigo refutar as doutrinas que eu não acredito sem citar nome. Embora eu preferiria citar nome e mostrar o vídeo e mostrar o trecho para ninguém falar que eu estou inventando como falavam antes. Isso é mentira, Luiz. Eu assisti o vídeo dele todinho, ele nunca falou isso. Tá aqui o vídeo. Como que ele nunca falou? Tá aqui. Estudava o vídeo ponto a ponto e aí escandalizava pessoas. Inclusive, próprios pastores iam nos seus canais falar que isso traz escândalo. Ou seja, fica caladinho, não fala contra o calvinismo, não fala contra o adventismo, não fala nada, fala só sobre teologia, os pais da igreja, fala só sobre coisas que edificam. Paulo não escreveu carta aos de fora, ele escreveu carta para a igreja, então não fala nada, sabe? Fala só, ensina só o que eu vejo aqui nos livros, o que a teologia me ensina, isso eu concordo, se não traz escândalo. Isso é soberba, pastoral, coisas que vêm lá do passado, que nem as duas casas de Israel, nem as festas puderam consertar. Eu estou desvinculado de estudar papais de igreja, de teologia, de trindade, eu estou desvinculado de tudo isso. E esse sou eu estou sendo sincero, esse sou eu. Irmãos, então fica o convite, se vocês tiverem acesso a esse irmão, fica o convite. Se ele quiser fazer live comigo, mesmo assim, está feito o convite. Então, para mostrar, né, para desfazer argumentações que foram feitas no passado, hoje eu tenho irmãos que acreditam na Trindade. Inclusive, um deles é um irmão que eu gosto muito, o irmão Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. Ele veio aqui em casa, comeu aqui em casa, dormiu aqui em casa, tomou banho aqui em casa. Nós tivemos comunhão juntos, tanto aqui como no shopping. Falamos sobre a Trindade e continuamos irmãos até hoje. Ele pode falar sobre a Trindade lá no canal dele e eu posso desfazer ela no meu. Isso não vai impedir da gente ter comunhão, sabe por quê? Não há falsidade entre a gente, não há mentira. Então, ainda que eu discorde dessa doutrina, eu posso ter comunhão com isso. Isso sim, calvinismo não. Pré-tribulacionismo depende da pessoa, entendeu? Então, esse sou eu. Se o irmão do canal Além das Nuvens ou outro irmão estiver me ouvindo, esse sou eu. E uma coisa que ele falou no vídeo, olha, eu concordei com tudo, ele está certo e me transmitiu honestidade, me pareceu ser um homem honesto. Pai de família, honesto, sim, e ele fez bem em denunciar essas coisas, claro que ele deve ter orado antes e tudo mais, né?
não senti da parte dele querendo promover o mal ou querendo denigrir a imagem de outras pessoas. Não senti isso. Porque realmente, canais como Verdade Revelada, Neemias Gomes, esse Metafisicamente, Ciências da Verdade, Romilson, perverte a doutrina de Cristo e eles vão ser cobrados. E dependendo do caso, vão ser aprisionados e vão ser encerrados em prisão. Até o dia do trono branco. Porque ninguém que abre a boca para falar que Eva teve relação sexual com a serpente, que hoje existe isso, literalmente, que fundamenta isso e que torce toda a palavra de Deus, ninguém que brinca com a Escritura, nesse ponto, vai ficar impune diante do tribunal de Cristo e diante dos 12 apóstolos. Ninguém. Entendeu? Por isso que eu falo da prisão e vai ficar no Sheol. Não pensa que pessoa assim vai reinar com Cristo. Você acha que essas pessoas vão reinar com Cristo? Vai reinar com Cristo como? Marca da besta é a vacina. É a marca da besta, é a mudança de DNA. Olha o terrorismo, olha como eles tocam o terror. Eva teve relação sexual com a serpente. Em 2018 já dizia que a tribulação ia começar. Toca o terror, toca o judaísmo, invade a mente das pessoas e engrandece a Torá. Irmãos, o diabo, ele realmente é astuto, tá bom? Ele é astuto. Mas fica assim, como eu vi que ele não concorda com esses canais, então por isso, só por isso já eu considero como um amigo, como um irmão, só por isso. Agora, teve pontos que ele falou no vídeo que realmente eu não concordei, né? Não vem aqui o caso agora, para ele talvez não se espantar, não concordei. E não significa que a gente não possa ter comunhão por isso. Então, se ele aceitar a live, se ele aceitar o convite, eu estou disposto a fazer estudos com ele, nesse ponto. Ele pode entrar no meu canal, dar uma vasculhada lá, ver como eu penso, ou se já conhece, não sei. Mas está feito o convite, pela sugestão dos irmãos. Se ele não topar, não me responder, vai ficar entendido que ele não aceitou. Então eu faço sozinho, não tem problema. Ou com outro irmão, né, que queira fazer. Tá certo, irmãos? E só para adiantar o caso para vocês. Eu sei que esse estudo vai ficar para a live, né? O objetivo aqui não é fazer estudo, mas só para adiantar. Para você ver como tem gente safada, sem vergonha, sacana, canalha no YouTube, usando o nome de Deus, falando que Jesus é isso, é porco, não pode falar, é Yahweh, é Yahushua. Pessoa canalha. Lê Gênesis, capítulo 4, verso 1. Vai estar escrito na sua Bíblia. E conheceu Adão a Eva, e eles tiveram filhos e geraram Caim. 1 ou 2 versos da Escritura, 1 ou 2 versos da Escritura, derruba toda essa doutrina demoníaca. Está escrito na sua Bíblia. E na live que eles fizeram de 2 horas, sai do 3, vai para Gênesis tal, volta para o 1, vai para o ocultismo, vai para historicismo de ocultismo satânico, busca referências nas histórias, os egípcios, começa a misturar um monte de coisas, os egípcios faziam isso era a cultura babilônica, aí começa a trazer o nome dos deuses nos canais e começam a falar que isso já era conhecido, fundamentando a doutrina demoníaca por histórias demoníacas. Mas pula Gênesis 4. Olha que absurdo. Irmãos, a luz tem que reprovar as trevas. E essas pessoas andam em trevas e vão receber conforme as suas obras. Talvez aqui mesmo nessa terra. Se não receber aqui, vai receber no dia da ressurreição. Não da primeira. Para esses tais, a segunda ressurreição é que está preparada para eles. Aí vai ser decidido lá se é lago de fogo, vai depender das obras ocultas que eles praticam, ou se é sacerdócio rebaixado. Abaixo do sacerdócio rebaixado, ou seja, entrar nas nações. Isso vai depender. Coisas que eles desconhecem porque ficam dando ouvidos ao ocultismo, a livros extra-bíblicos, a variedade de coisa bizarra. Caim é filho primogênito dos dois. E logo depois está escrito, e depois, eles tiveram Abel. Aí Abel é morto por Caim e depois veio Sete no lugar de Abel. Entendeu?
Está escrito que Eva e Adão tiveram relação e geraram Caim. Para confirmar isso, já adiantando a live, que não tem como, não consigo não falar, Paulo disse em Atos 17 que através de um homem Deus criou toda a raça humana. Ué, será que o apóstolo Paulo não conhecia o que o Neemias Gomes agora está propagando? Porque isso não vem dele, isso já era pregado no passado. Aliás, o pai dessa mensagem é o próprio diabo. Ele só está fazendo a vontade do pai dele, propagando essa mensagem. O único que pode gerar sêmen na mulher é Adão. Eu sei que a mulher também foi chamada de Adão, mas quando Paulo disse de um homem veio toda a humanidade, todos, ele está apontando para Adão. O único que pode gerar um sêmen numa mulher. Agora, se a serpente tivesse gerado um sêmen na mulher, o apóstolo Paulo não poderia falar que de um homem só veio toda a humanidade. Cadê a raça maligna? Cadê os filhos da serpente literais? Considerando outra bizarrice. Quem que é a mulher de Caim? Porque se Caim é filho da serpente e Caim gerou um filho, então o filho de Caim é neto da serpente. E o filho do filho de Caim é bisneto. Ou seja, eles tiveram que ter relações entre si e as sementes foram misturadas. Aí vai se dar o caso que Deus tem que chamar alguns da semente da serpente literal para serem salvos e outros que é da semente do próprio Adão perdem a salvação, como no caso de Ismael e Isaque. Eles têm que seguir a linha, né? Isaque é de Adão, Ismael seria literal da serpente. Só que nem todos de Isaque são salvos e nem todos de Ismael são salvos. Nem todos de Ismael são perdidos, porque Deus salva muitos ismaelitas. Está em Isaías 21, tem várias profecias em que as ovelhas de Nebaiote estão servindo a Nova Jerusalém. Quem você acha que são as ovelhas de Nebaiote? Nebaiote é irmão de Isaque. O Egito, no original, é Misraim, e Misraim é descendente de Cã. E Deus, em Isaías 19, fala, bendito seja o Egito. Olha que pudequeira, olha que sacana são essas pessoas. Irmão, só pessoas que estão quase que mortas na fé, dormindo um sono profundo, que vai dar ouvido para canalhas como este, que perturbam a palavra de Deus. Por isso que você não pode ter respeito por pessoas assim. Você avisa, você alerta, você fala, não ouvem, são filhos do diabo, fazendo a vontade do seu pai. Entendeu? São pessoas que aí vem gente e fala, você está querendo ser juiz das coisas agora? Você está querendo julgar as coisas? Ué, você foi chamado para julgar o mundo, você foi chamado para reprovar as trevas, e você acha que você vê uma coisa dessa e vai falar o quê? Vai orar? Ah, eu vou orar pelo irmão. Vai orar nada, você nem ora. Pessoa que fala assim nem ora. Se você foi chamado para julgar o mundo, como é que você não vai reprovar casos como esse aqui nesse mundo? Onde você vê Satanás claramente usando a Bíblia. Acorda. A trombeta combina na boca de quem tem a lei. E combina tocar a trombeta para avisar o povo. Agora, se você não tem a lei, se você não tem a trombeta e não sabe tocar, não impeça aqueles que querem tocar. Porque Deus vai contra você. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Gênesis 4:1 derruba tudo isso. Outros argumentos que você pode pensar, né? Sobre o caso que eu já falei em outros vídeos, e no outro vídeo, derruba essa doutrina diabólica. Gênesis 12 diz que as sementes estão fazendo guerra entre si. E daí? Estão fazendo. E daí? Os filhos do diabo são aqueles que fazem as obras do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que pertenciam ao diabo e fazem as obras de Deus. Paulo disse que nós éramos filhos das trevas, filhos naturalmente da ira. O que será que o apóstolo Paulo tinha na mente, que nós somos descendência da serpente, um esperma da serpente, e que nós éramos naturalmente para a ira? E aí Deus não deixou o DNA ser de todo transformado, sabe? Porque eles falam isso, né? O DNA. O diabo quer mudar o DNA desde o princípio. Aí Deus não deixou o DNA ser transformado e fez você se tornar de novo um filho de Abel? O apóstolo Paulo nem sequer menciona isso nas Escrituras. Por isso que está escrito, Adão coabitou com Eva e gerou Caim.
Depois, Adão outra vez coabitou com Eva e gerou Abel. Depois, Caim matou Abel, porque ele é filho do maligno. Quem faz isso é um filho do maligno. Depois, Adão coabitou com Eva e gerou Sete. Está escrito na Bíblia. Como Paulo disse e como está escrito, de um só homem, Deus gerou toda a raça humana. Não existe sêmen de serpente. Não existe Eva tendo relação sexual com a serpente do Éden. Sabe? No jardim do Éden. Não existe isso. Quando Deus disse, de todas as árvores do campo comerás, menos naquela do bem e do mal, e Eva disse que não era nem para tocar, o que tinha na mente de Deus? Tinha árvores ou não? Eles não decidem, é tudo mal definido. Eles não decidem se o fruto existia ou não. Aí alguém vai falar, não, eles decidiram, o fruto não existia. Se o fruto não existia, a árvore não existia. Quando Deus disse para Eva, de todas as árvores do campo você pode comer, menos aquela, o que Deus ordenou para Eva? Exemplo 1, de todas as árvores do campo você pode comer, mas não vai transar com a serpente, hein? Não pode. Ele é muito bonito, é bem parecido com Adão, né? Tem um membro igualzinho de Adão, mas não vai ter relação com a serpente. Foi isso que Deus disse para Eva? Porque se Deus apontou para uma árvore e apontou para o fruto e disse não come daquele fruto, mas na verdade o que Deus estava querendo dizer é não tenha relação com a serpente, então que Deus é esse? Que Deus é esse? O Deus da Bíblia que a gente conhece não é. Aí as pessoas podem dizer, Deus apontou para uma árvore simbólica, apontou para um fruto simbólico, quando ela comeu do fruto, ela percebeu que estava nua, aí ela foi e teve relação com a serpente. Que Bíblia que é essa? Porque a Bíblia que a gente tem não está. Em Enoque não está escrito isso. Isso está escrito em livros que o próprio diabo incitou homens a escreverem. E os filhos do diabo hoje estão divulgando isso pela internet. Qual é a prova disso? Você ainda pergunta? Você ainda teria coragem de perguntar qual é a prova disso? Gênesis 4:1. Leia. E depois veio o dilúvio e matou a todos. Como que a semente da serpente foi parar para o novo mundo? Que no caso é esse. Mundo pós-dilúvio. Eles têm resposta para isso. Estava na mulher de Noé. Chega de falar besteira. Fica até mais, irmãos. Até a próxima live.